Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Estamos aqui hoje, né, no nosso canal importante para falar de carnaval. Carnaval e festas populares é algo que nos atrai. E hoje, né, falando aqui dessa cidade de 450 anos, que é Niterói, cidade importante, que tem uma cultura muito enraizada. Começou aqui o carnaval a partir de Ismael Silva e para nós é de muito orgulho, né, falarmos aqui da nossa Niquiste, da nossa Niterói, que tem um carnaval maravilhoso, um carnaval, por exemplo, muito gostoso, muito gratificante, com as escolas bem organizadas, as ligas, por exemplo, que dão suporte, a prefeitura não pode nem se falar, porque a prefeitura dá um total suporte, por exemplo, ao carnaval da cidade. E nós, né, estamos aqui hoje, né, estamos sendo prestigiados por uma figura dessa cultura popular que é o carnaval, que é a Sandrinha Barbosa, né, que vivencia esse carnaval da cidade. A Sandrinha que chegou aqui, oriunda, lá da nossa grande Nilópolis, né, que tem uma grande escola, né, uma co-irmã das escolas de samba de Niterói, que é a Beija-Flor de Nilópolis. E a Sandrinha é oriunda dessa base e está aqui na nossa cidade contribuindo com a cultura do carnaval. E hoje vai bater esse papo aqui conosco, um papo descontraído, falando um pouco do trabalho que ela vem desenvolvendo, né, desde quando se tornou passista e hoje diretora de passista. E também rainha de bateria. Então a gente tem aqui um mote de coisas, por exemplo, relacionado ao carnaval, para bater esse papo com a Sandrinha e que dispensa aqui qualquer uma melhor apresentação, porque a mesma pode nos dar, por exemplo, esta oportunidade de apresentação. Mas aqui já fiz um preâmbulo dos pormenores aqui de quem é essa moça do carnaval, que abrilhanta a cidade de Niterói, né, com suas danças. Tem um projeto de dança bacana, que acontece aí às segunda-feira no Clube Fluminensinho, aqui na cidade de Niterói, né, com várias meninas apresentando, por exemplo, os passos da dança do carnaval, né, e ela está aqui hoje para nos abrilhantar. Então, Sandrinha, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. É muito importante a gente estar aqui, né, batendo esse papo descontraído, falando para o nosso público, falando para as nossas redes, falando para todo o Brasil e para todo mundo, falando de carnaval, né? Você, né, nos abrilhanta essa cidade com esse sorriso maravilhoso, abrilhanta essa cidade com os seus passos de dança, né? Hoje você é uma artista considerada aqui na cidade, né? E quiçá, por exemplo, fora dessa cidade, porque você tem trabalho também no Rio, né? Sim. Soube há pouco tempo que você estava lá levando o seu grupo de passistas junto a acadêmicos do Data Vênia, que é uma escola de Niterói, escola com formação na base dos advogados, né? E que você é diretora de passistas da Acadêmicos do Data Vênia, e que você estava lá na União da Ilha do Governador, ao lado da Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval 2023. Então, você tem aí muita coisa para nos falar nesse bate-papo aqui que vamos ter. Então, Sandrinha, é com você, o nosso canal está aqui aberto e a gente quer bater esse papão aí. Nossa, obrigada, está sendo uma honra estar aqui. Como você mesmo falou, o mundo do samba está me proporcionando muitas coisas, assim. Eu morava mesmo em Nilópolis e quando eu vim morar em Niterói, eu não imaginava que ia ter essa grande coisa na minha vida. Eu conheci primeiramente a Escola Bem Amado, onde eu sou da comunidade da Grota, e lá eu comecei a dar meus pulos no samba, que foi como passista. E aí, logo em seguida, eu virei rainha de bateria do Bem Amado. E 2 anos seguintes, eu virei diretora de ala de passista. E hoje esse é o meu foco, muito ser passista e ser diretora. Mas, assim, tá sendo um pulo de cada vez, uma escadinha de cada vez. Ainda tem muita coisa que vai acontecer na minha vida que eu sei que o Papai do Céu vai abençoar. Mas dentro desse quesito passista, você hoje dirige as passistas na Acadêmica de Data Vênia. Você também foi convidado agora há pouco tempo também a fazer parte da Acadêmicos do Cubango, né? Você está lá com o Anderson, isso também, um grande passista da cidade, uma revelação jovem, né? Porque ele também é um artista da dança, né? Se apresentou, e eu me lembro muito bem, né, de que a cidade, por exemplo, levou muito que bem a cabo o concurso que ele participou, muito elegante, né? Ele participou elegantemente do concurso. Ele é maravilhoso. E hoje parece, né? Você pode também falar um pouco dele, né? Sim. Se a gente trazê-lo aqui no programa para uma entrevista, porque ele também é rei de passista na cidade de Maricá.
Não, ele é rei do carnaval da cidade de Maricá e aqui ele é rei de bateria junto comigo na região oceânica. Ah, então ele é rei lá Ele é em rei do Maricá. carnaval lá de Maricá, ele ganhou ele participou do concurso aqui em Niterói e não ganhou, mas também não desmerecendo o rei que ganhou, que o Renato Metelo é um cara, um passista maravilhoso. Mas o sonho sempre do Anderson foi conseguir essa coroa. E aí ele foi lá para Maricá e conseguiu. E hoje. Então a gente precisa articular com esse público para eles estarem aqui no canal, né? Com Falando certeza. de carnaval, falando Anderson. dessa arte de passista. Mas me diz uma coisa, vamos voltar lá no começo, nos primórdios. Você então é oriunda da cidade de Nilópolis, que tem um carnaval esplêndido, né? Um carnaval de muitas décadas aí no Rio de Janeiro. E lá em Nilópolis, você também chegou a participar da escola? Me fala um pouquinho disso lá. Sim, quando eu era criança, porque todo mundo da minha família, minha irmã, minha mãe foi uma mulata da Beija-Flor, minhas irmãs foram tudo passista, meu irmão é ritmista, hoje meus sobrinhos são ritmistas. Só que eu comecei pequenininha na aula de passista da Beija-Flor, mas eu não quis dar continuidade, porque aquelas coisas de adolescente não saber o que realmente quer, né? E aí eu casei, e teve outras coisas na minha vida, mas acabei vindo morar em Niterói. E foi aqui em Niterói que realmente eu descobri meu amor pelo samba. Mas você, por exemplo, tem como base a minha espelho, base, por exemplo, o carnaval, a Beija-Flor de Nilópolis. A Beija-Flor de Nilópolis. Ela é a minha base porque a minha família, todo mundo é do samba. Tanto que quando tem reunião de família, tem que tocar um samba, todo mundo tem que sambar. E você chegou, por exemplo, você já fez esses comentários, é a primeira vez que você faz um comentário, por exemplo, que você é oriunda da Beija-Flor de Nilópolis. Você já fez esse comentário? Não, poucas pessoas que me conhecem realmente sabem que eu sou da origem da Beija-Flor, mas eu sempre, não desmerecendo a Beija-Flor, que eu amo minha cidade, eu sou nilopolitano mesmo. Só que depois que eu vim morar em Niterói, eu falo que eu sou Niterói, eu dou muita a responsabilidade do carnaval de Niterói. Então nós temos que providenciar alguma coisa. Vocês aí que estão nos ouvindo, né? Então nós temos que atender aí, alô cidade de Niterói, alô vereadores, alô legislativo, a gente precisa, por exemplo, organizar um título niteroiense para essa jovem que está fazendo aí um trabalho brilhante para o carnaval. Atenção legislativo aí da cidade de Niterói. É importante que você, por exemplo, entenda que essa jovem nilopolitana, oriunda do carnaval da grande Beija-Flor de Nilópolis, né, tem direito a esse título. Então, vamos trabalhar nessa linha desse título de cidadã niteroense. Aí fica aberto aí o canal também para o Legislativo da cidade de Niterói, cidade maravilhosa. Ao longo desses 450 anos aí, esse título é essa jovem. Então, a sua vida basilar do carnaval começa lá, a sua família hoje também é oriunda de lá, sim. E você veio para a cidade de Niterói e faz a sua carreira, né, uma carreira brilhante, esplêndida, porque você, no carnaval agora de 2023, você teve à frente de algumas direções de passista, né, comandando aí grandes alas. Me fala um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre essa questão. Eu fui... Quais foram as escolas que você, por exemplo, passou? Então, esse ano eu passei pela Sabiá, pela minha oceânica, região oceânica, que eu não posso deixar de falar, que eu sou rainha de bateria há 4 anos da escola e diretora de passista. Aí tive essa honra de pegar lá de passista da Sabiá, da Sacramento. Continuei com o meu bem amado, porque eu sou comunidade da Grota, em Império de Charitas, e acabei ganhando um prêmio de melhor diretora do carnaval pela Sabiá. Que legal, que legal. Então, quer dizer, você dirigiu 5 escolas de samba? Sim, foi muito. E como é que dá conta disso tudo? Graças a Deus eu tenho uma equipe boa, porque eu sempre parei para pensar que a gente nunca consegue fazer nada sozinho. Você tem que ter um grupo. Eu tenho um grupo de passistas que eu não falo que são meus passistas, são meus companheiros de dança. Então, essa galera já vem fechando comigo há 4, 5 anos. Eu tenho o Peter Black, que é um coreógrafo, dançarino maravilhoso. Vocês ainda vão conhecer ele, gente, que é muito bom. Eu tenho a minha filha hoje, Isa Barbosa, que é a rainha de bateria do Data Velha. E que ela, com 16 anos, mas ela tem uma cabeça que ela consegue se organizar. E trabalhou também comigo. Eu tenho a Monique, tenho o Guilherme, o Gustavo. Então, assim, graças a Deus, o Papai do Céu me abençoou com uma equipe tão boa que deu para organizar, botar o grupo certinho na avenida. 5 escolas de samba, não é brincadeira não, hein? Foi. No dia eu chorei, que nervosa. Como é que, assim, tudo bem, você falou dessa grande equipe aí, destacou essas figuras, por exemplo, que fazem parte da sua equipe, mas ainda assim, por exemplo, o desfile é contínuo, né?
É uma escola e outra escola e outra escola. Quer dizer, você faz uma intercalação para comandar, por exemplo, tudo isso, isso vai também de forma contínua, não sei. Como é que você... Não, então, os ensaios, normal, eu sempre estou na quadra, né? Os ensaios de rua, normal. Mas no dia do desfile, como eu falei, eu tenho uma equipe que eu também, assim, da mesma maneira que eu tive a oportunidade e alguém me apresentou ao Mundo do Samba para ser diretora de passista, hoje eu faço essas pessoas também se realizarem, que eu sei que o Mundo do Samba dá a oportunidade. Então, essa minha equipe, cada escola de samba, eu botei 2 pessoas na avenida comandando a ala de passista. Eu estava lá fora, eu montei a galera para entrar na avenida, mas os meus 2 ajudantes entraram na avenida com eles. Pô, que legal, hein? Que legal. Então, você organiza bem essa base. Sim. Agora, vamos falar um pouquinho, vamos evoluir. Então, vamos falar um pouquinho da sua vida nessas 5. E aí a gente vai dividir, por exemplo, das 5. E aí vamos começar, então, pelo Bem Amado, né? Que nas suas proximidades residencial, né? Onde você reside. E a escola de samba, o Bem Amado, fica naquela área, né? Naquela comunidade, né? E você começa, então, em Niterói a partir dali, é isso? Sim, eu sempre sambei, sempre gostei de samba como desde pequena, né? Só que quando eu fui morar nessa comunidade, eu conheci o Bem Amado. Na época não era o seu Luiz, hoje o seu Luiz presidente, mas na época era a Rose Carla, que eu também não posso deixar de falar. E a Rose me viu sambando e ela perguntou se eu queria ser passista. E eu falei, pode ser. E aí, um ano eu vim de passista. E no ano seguinte, o carnavalesco Alex, que hoje ele é o rei do carnaval de bateria do grupo Olom do Maré, que é um grupo maravilhoso que vocês também têm que conhecer, Afro. Vamos trazer essa galera aqui. Ele virou carnavalesco e falou, nossa, tem uma menina da comunidade negra que samba, por que não tornar ela rainha de bateria? Quando ele me fez esse convite, foi um nervosismo, porque você ser rainha de bateria é uma responsabilidade demais, porque quando você é passista, você vem num grupo. Agora, quando você é rainha de bateria, que você tem que comandar, você tem que estar linda, bonita, brilhosa, e com uma galera atrás de você é muito complicado, mas eu encarei essa e aceitei essa proposta. E no mesmo ano eu ganhei o prêmio de melhor rainha de bateria. Porque a gente está falando, parabéns pela premiação, a gente estava dizendo o seguinte, né, analisando essa performance da rainha de bateria, ela é um destaque da bateria, né? Porque todos os holofotes ali no desfile se voltam para ela, né? Então, assim, existe a responsabilidade de ser um destaque, né? Lógico, a bateria é o coração, é o centro, mas a rainha ela tem uma responsabilidade de fazer essa comunicação, né? Não só com os ritmistas que ali estão, mas também fazer essa comunicação com o público, né? Fazer esse movimento com o público, né? É muito difícil isso, mas quando você é uma rainha de bateria e você é aquela rainha que está ali com a comunidade, com o seu ritmista, e graças a Deus eu sempre me dei bem com cada ritmista de cada escola que eu participo, com o mestre de bateria. Eu gosto de estar sempre nos ensaios para aprender as bossas, para saber o que o mestre vai fazer, a brincadeira com a bateria, porque a rainha, ela é isso que você falou. A rainha, a baterista ali é o coração da escola, mas a rainha, quando ela tem um destaque, quando ela está na frente da sua bateria, o público tem uma visão mais ampla ainda. Então, ela é aquela coisa de, nossa, a rainha tá ali, vamos ver o que a bateria vai fazer com a rainha. Então, é um balanço que tem que... Mas, assim, hoje, eu vou ser bem sincera, eu amo ser rainha, mas quando eu recebi o convite de ser diretora de passista, mudou totalmente a minha vida. Poxa, que interessante. Que interessante. Então, você tem um papel de liderança, né? Você percebeu, por exemplo, que para além da rainha, né, você tem esse papel de liderança e ajudar, por exemplo, a tornar a realidade também de outras pessoas que querem desfilar na ala de passista. Porque quando você cria, então, esse movimento na direção de passista, você também traz essas pessoas, por exemplo, para dentro desse movimento, e onde elas têm a oportunidade também de fazer a exibição da sua dança, né? Sim, meu amor começou a acontecer pela essa liderança de ser diretora com a Acadêmicos do Sossego, que hoje é Acadêmicos de Niterói, né? Que é o meu diretor Maurício Lima. Quando eu vi essa liderança, eu vi ele, sabe, você montar uma ala de passista e ver a avenida e você ser parabenizado por isso, eu falei, gente, meu amor tá aí. É no comando de botar alguém na avenida. E aí eu ficava sempre olhando ele, eu estava sempre com o Maurício em todos os lugares. Chegava a ser chata, que eu falava, Maurício, eu quero aprender isso.
E quando ele falou pra mim, então você vai lá, que você consegue, porque você já tá 2 anos comigo, você sabe o que tem que fazer. E aí quando eu peguei o Bem Amado e logo em seguida fui pegando as outras escolas e hoje... tô tendo essa honra de estar com Data Vênia. Mas a gente vai falar de uma por cada vez, vamos assim deixar... Vamos falar de um por um, porque eu fiquei curioso por essa vida sua, por exemplo, incursionando por dentro aí das passistas. Então, assim, vamos falar ponto a ponto, entendeu? Porque a Sandrinha está aqui nos dando uma verdadeira aula, uma verdadeira excursão, né? Que é o objeto do programa, né? É incursionar-se por dentro do carnaval. E aí você nos abrilhanta e abrilhanta o nosso público quando traz, por exemplo, a essência, né? Porque muitas das vezes o telespectador, aquele que está nos assistindo, né? Ele gosta, ele vê, mas não tem essa noção. E o objetivo do nosso programa é justamente bater esse papo sobre carnaval e as culturas, né? E as manifestações populares. Lógico que o carnaval é um dos motes principais, né? Mas a gente fala de toda uma cultura, um arcabouço de cultura de uma forma geral. Mas você nos traz, por exemplo, ou seja, leva o nosso telespectador para dentro do mundo do carnaval. Então, assim, a gente começa falando do Bem-Amado, começa falando aqui da sua origem na Beija-Flor de Nilópolis. A gente já caminha, por exemplo, você já na cidade de Niterói, e aí na cidade de Niterói a gente começa pelo Bem-Amado, e do Bem-Amado nós vamos falar, então, da região oceânica, que hoje você, quer dizer, até o carnaval de... Carnaval, esse 2023 você era diretora de passista, e rainha, mas você foi... então você ocupou as duas funções? Ocupei 2 funções, o GIM... Então nós temos aqui, por exemplo, um papo até um pouco mais longo. Então vamos dividir o seguinte, já que a gente falou de rainha de bateria do Bem-Amado, vamos continuar no papo de rainha da região oceânica, e depois você vai me explicar essa dupla função, né, que eu acredito não ser fácil, mas vamos começar pelo status quo de rainha de bateria. Olha que coisa maravilhosa. Então, mas na região aí já foi ao contrário. Na região, quando o Gim me convidou, eu já fui para lá Gim, quem é? O Gim é o presidente da escola de samba região. Obrigado, Gim. Obrigado aí por essa ótima escolha, hein? Então, já na região, eu já fui para ser diretora. Não fui para ser rainha. Então a gente vai começar aqui a bater de diretora. Então, aí fiquei 2 anos como diretora. Passista. Diretora de passista. No 3º ano, a região oceânica veio falando sobre um enredo afro, que a gente estava, né, nesse preconceito, umas coisas muito lindas que ele veio falar, o carnavalesco índio. E o Ginho veio com uma ideia, que só ele para fazer essa ideia, de fazer uma junção de rainhas, mãe e filha. Porque a sua filha também é rainha? Mas deixa esse assunto para depois. Depois a gente conversa sobre a sua filha. Então, olha, estou percebendo que o programa vai ter que se alongar um pouco mais para além, porque agora já temos aqui uma filha que é rainha também. Minha filha foi o primeiro ano dela como rainha. Não, mas vamos deixar a sua filha guardada e vamos aqui falar da Sandrinha Barbosa, passista, diretora de passista na região oceânica. Vamos contar essa história aí. Então, aí... Quando eu continuei como diretora, e ele veio com a ideia de o que você acha de ter uma rainha negra? Eu falei, porque o Ginho sempre conversava muito comigo, ele gosta de bater papo comigo, e eu, poxa, mais do que justo ele. E eu quero pegar uma pessoa que já tem um amor pela escola, que já é da escola. E eu fiquei pensando, falei, gente, quem daqui da escola? Aí eu falei, nossa, uma boa ideia você pegar uma pessoa que já é da escola, porque eu admiro muito quando um presidente de escola de samba pega uma passista, que já é da comunidade, mesmo que não seja da comunidade, mas já tem um amor, que já está ali sambando, não desmerecendo quem chama mulheres que pagam. Gente, eu não estou aqui para desmerecer pessoas que pagam cargo. Mas, assim, Niterói tem passista, tem meninas que sonham em vir na frente de musa, de rainhas. Então, quando ele veio com essa ideia, eu, poxa, legal. Ele, então, parabéns, você é a nova rainha. Eu, calma assim, peraí, vamos conversar, porque eu falei, tá, você vai me mandar embora? Ele, não. Você vai encarar essa de ser diretora de passista e rainha de bateria. Eu falei, nossa, que missão, hein? Eu fiquei assim, sem chão. Nossa, vamos lá, tá tudo ótimo. Mas o primeiro ano foi complicado. Porque você ser uma rainha de ter que estar em dia de ensaio e evento sambando com a sua bateria e ter que botar a ala para fazer uma apresentação foi muito difícil.
Mas também ao foi mesmo tempo, gostoso. de forma simultânea, as duas coisas acontecendo. Ou seja, as passistas tendo que dançar e a rainha de bateria se apresentar. E eu tendo Nossa. que fazer sinal, como se fosse mestre de bateria, muito engraçado. E eu, vai, entra você agora. Nesse tempo, você ainda não tinha essa equipe que você aqui citou inicialmente. Não tinha. Aí foi Nossa. quando, no ano seguinte, que eu parei para pensar, falei, gente, calma aí. Se eu vou continuar com esse trabalho de ser rainha de bateria e diretora, eu tenho que montar uma equipe, eu tenho que montar uma base para mim. Uma estrutura. Porque, exatamente, uma estrutura, porque não vai dar certo. E foi quando eu parei para pensar, falei, gente, da mesma maneira que eu sou passista, e eu tive essa oportunidade que o Maurício Lima me deu e me ensinou, e falou, vai. Porque... Maurício Lima. Brigadão, hein, Maurício? Porque você, rapaz, você não sabe a pérola maravilhosa que você tornou pública para nós, porque a Sandrinha Barbosa está aqui conosco, batendo esse papão, e graças a você também agradecer o seu Luiz aí do Bem Amado, né, que foi também uma peça fundamental nesse tabuleiro. Obrigado, seu Luiz. Obrigado, Maurício Lima. Maurício Lima. E o nosso papo continua aqui. Sandrinha, vai contando a história, aí, que a coisa está gostosa. Então, aí foi quando eu parei para pensar, falei, eu tive essa oportunidade, então eu vou dar uma oportunidade antipassista. Então foi quando veio o Peter Black, que é vocês vão conhecer ainda, um coreógrafo maravilhoso, e eu falei para ele, Peter, vamos virar diretor de passista? Ele, como assim? Eu, comandar. Aí ele, amiga, mas eu nunca fiz isso. Eu falei, eu também nunca fiz. E eu não estou fazendo, então vamos ter a oportunidade. Você quer fazer outro tipo de trabalho? Ele, quero. E aí, quando eu cheguei para minha filha Isabela, que já tem uma maturidade, uma menina cabeça... Tem hora que ela puxa a minha orelha, eu que sou mãe, mas ela Nós me dá... vamos falar de Isa Barbosa. Isa Barbosa. Vamos falar ela um puxa a minha orelha. Ela puxa a minha orelha, que tem hora que você me conte um pouquinho, estou curioso para saber um pouco de Isa Barbosa, e eu acho que o nosso público também. Muito. Você aqui, né, filha, todo um carinho, todo um tato, um cuidado. Então, assim, nós vamos falar um pouquinho de Isa Barbosa, porque eu quero saber onde a Isa está localizada nesse arcabouço aí de rainha de bateria, de diretora de passista. Nós vamos chegar lá, nós vamos aí nessa história que está gostosa. Então, eu comecei com eles dois, aí, e foi quando no outro ano seguinte eu falei para eles, ó, vocês vão vir como meus assistentes, eu vou fazer meu trabalho de rainha, mas quando tiver o evento na região oceânica, vocês que vão comandar. E eles toparam na hora, e quando eu falei assim, agora vamos para a avenida, porque dia de ensaio de rua e quadro é fácil, vamos botar na avenida, vamos botar para ver na avenida. Carlos e a Isabelle do Peter Black, né? Eles fizeram um trabalho que eu fiquei assim, do lado de fora nervosa, que eu falei assim, gente, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Imagina. Eu falei, gente, minha filha, primeiro ano dela, tadinha, e ela aquela, na calma, que eu falei pra ela, eu queria ter essa sua calma. Ela, mãe, se a senhora falou pra mim, vamos fazer o trabalho, então a gente vai fazer o trabalho. E eles fizeram um trabalho tão lindo que no ano seguinte a gente ganhou mais um prêmio como melhor aula de passista. E hoje é a sua base estruturante para fazer, por exemplo, essas 5 escolas, por exemplo, do Carnaval da cidade. Sim, eles são minhas estruturas. Peter Black e Isa Barbosa são... Agora, deixa uma curiosidade, né? Aqui eu recebi como é que se chama? Um zap. Eu recebi um zap de um passista, não? De uma pessoa, por exemplo, fazendo um comentário, né, de um passista seu chamado Gustavo, se não me falha a memória. Me fala um pouquinho rapidamente de Gustavo. Então, o Gustavo, eu conheci ele na Sossego. Na verdade, a gente conheceu na Zona Norte. Ele tá na sua aula de passista? Ele é meu passista, esse aí não me abandona nunca. A gente tem uma amizade... Isso é uma figura... Há 10 anos a gente se conhece, há 10 né? anos. Há 10 anos a gente se conhece. Mas isso que ele é uma figura fantástica, né? Mas ele é uma pessoa que ele se entrega. Como é que nós vamos trazer o Gustavo aqui? Tem que trazer o Gustavo, porque tem muita história no mundo do carnaval para contar para vocês. Ele é uma figura maravilhosa que o que você fala para ele assim, topa, ele topa. Ele não quer saber o que é. Ele só fala assim, topa, vamos embora. Eu quero ver o Gustavo por aqui. Bem, Sandrinha Barbosa, eu queria agora, né, você já falou dessa tua performance como um todo, eu queria, né, para a gente ir caminhando para a finalização do nosso programa, né, que está muito gostoso, eu ficaria horas com você aqui batendo esse papo, mas eu tenho que encerrar o programa, né, porque nós temos uma direção, e essa direção, logicamente, que me cobra, né,
me cobra aqui no ponto, aqui, o término. Né? Então, assim, a gente tem um tempo. Mas eu queria fechar, batendo um papo sobre Isa Barbosa. Né? Que você me contasse. Ela teve inscrita num concurso da cidade para concorrer a Rainha do Carnaval, né? E nós vamos trazê-la aqui, porque é uma jovem linda, né? Eu já vi algumas fotografias, né? E a nossa direção acompanha, né? A gente faz uma pesquisa, acompanha, né? E vê que é uma menina linda, bacana, tem uma dança totalmente diferente. A União da Ilha, né? Na apresentação que vocês fizeram, eu acompanhei o site da União da Ilha, falando muito bem do desempenho, do desenvolvimento dela, de uma dança diferente. Ou seja, ela tem um futuro, né? Ela tem uma carreira, e essa carreira construída a partir da própria mãe, né? Fala um pouquinho de Isa Barbosa. Então, aonde ela está hoje, né? Aonde ela está, como é que ela está? Hoje a Isa ela é passista da Tijuca. Unidos da Tijuca. Unidos da Tijuca, mas ela começou pela Viradouro. Mas antes de ela começar pela Viradouro, ela começou com a Sossego, que eu não posso desmerecer a minha escola, que foi ali o pontapé inicial dela. Sim. Ela começou com a Sossego com 8 anos de idade. E aí começou ela a desfilar na Zona Norte, nas escolas, nas ligas aqui de Niterói. E falando sobre o concurso, infelizmente a gente teve uma tristeza, que a gente se inscreveu porque a gente soube... Vocês entendiam que eu soube um pouco da história, quer dizer, o concurso, até então, não houve uma interpretação ao pé da letra e acabou que ela era menor e o concurso era para maior. Mas isso vocês conseguiram resolver. Resolver, graças a Deus. E ela recebeu bem isso, porque já tinha algumas coisas correndo nas redes sociais, né? Sim, ela recebeu muito bem. Foi uma coisa chata, porque foi uma denúncia que a gente ficou um pouco chateado. Eu até deixei isso para lá, porque foi uma denúncia de própria... É o que chama, por exemplo, intriga da oposição. Mas o mais importante é que ela, por exemplo, com isso também ganhou uma certa notoriedade, ganhou, por exemplo, né? E eu queria que você falasse hoje aonde ela está, porque parece que ela foi muito bem alocada, né, diante desse cenário como um todo. Então, eu tive a honra, né, como eu sou diretora do Data Vênia da escola. Você hoje dirige a aula de passista? Eu dirijo a aula de passista e o presidente todos da escola, quando souberam o que aconteceu com a Isa, porque a Isa estava representando a Data Vênia. E no dia de uma apresentação que teve a nossa Ressaca Rosa, né? Ressaca Rosa não, né? O nosso carnaval que teve do Data Vênia, o presidente veio com uma notícia na frente de todos, com a faixa e a coroa para ela, sem ela saber. E foi um momento tão lindo para ela que hoje a Isa é a rainha de bateria da escola. Parabéns, palmas para Isa, hein? Então, quer dizer, algo muito bacana. Eu percebi aí, para fechar aqui, eu vou fazer uma comunicação de fechamento aqui no nosso público. O papo está muito gostoso, mas eu percebo que você usa muito essa prerrogativa de presidente. Né? Isso te incomoda, ou isso te soma, ou isso lhe acrescenta? O porquê dessa prerrogativa? Porque quando você fala o presidente, né, e não a agremiação, porque o presidente é uma pessoa. Né? E uma escola não pode, por exemplo, eu pelo menos aqui, né, acho que é um pensamento, uma escola não pode, por exemplo, pura e simplesmente estar simbolizada numa figura de uma pessoa, porque a escola é a escola, os presidentes passam, né? E as escolas, mas você usa muito essa coisa do presidente, por quê? Você acha que, por exemplo, de alguma forma isso mexe com você ou não? Só para a gente fechar e eu vou fazer a narrativa de fechamento. Então, às vezes eu nem gosto muito de falar, mas é aquela coisa de meio que ser subordinada, né? Você tá ali, então a pessoa tá acima de você, então às vezes eu tenho até medo, às vezes, de falar o nome da pessoa em vez de falar presidente. E eu sou uma pessoa tão comunicativa que eu gosto de brincar, então às vezes meio que eu passo um pouquinho do limite, então parece que ficou aquela coisa de lei ali, bater o martelo, o juiz. Presidente, eu que mando, isso, aquilo outro. Então a gente tem que usar aqui para fechar esse papo gostoso, maravilhoso, que a gente pôde degustar e beber e tomar nessa pia batismal, aqui assim podemos dizer, com a Sandrinha Barbosa, né, diretora de passista, oriunda da grande Beija-Flor de Nilópolis, mas que hoje está contemplada na cidade de Niterói, cidade maravilhosa, de 450 anos, né, que tem um carnaval brilhante e que a cada dia vem melhorando mais, né, a sua proposta de carnaval. Você hoje, por exemplo, é diretora de passista. A Isa Barbosa, que é rainha de bateria da Acadêmicos do Data Vênia, né, que é uma escola oriunda formada aí com a base dos advogados e a sociedade organizada como um todo. Né? Então a gente vai desmistificar, né,
essa coisa e desdemonizar, vamos assim dizer, essa coisa. Porque você, quando é parte de um todo, né, não existe hierarquia dentro desse escopo, por exemplo, que é a escola. Essa hierarquia ela vai existir para determinados momentos, para determinadas ações que tem que ser tomada. E ao ser tomada, ela só pode ser tomada por essa figura que ali ilustra essa representatividade do presidente. E não do ponto de vista da escola em si, porque está todo mundo ali, acredito, no mesmo barco, não? Porque sem o presidente, sem o diretor de passe, sem o diretor de bateria, e sem os outros diretores, o comando dele ele existe. É como se você pegasse a bela frase de que o rei está nu. Né? O rei está nu. Você não, né? Ele, sem nada, ele está nu. Então, assim, vamos desmistificar isso, que é muito bom. Nós vamos chegando ao final do nosso bate-papo. Nós tivemos aqui um papo maravilhoso, grandioso para a estrutura, para o carnaval da nossa cidade. Niterói, que vem fazendo um carnaval maravilhoso. E esse papo com a Sandrinha Barbosa, passista, diretora de passista. Né? Vou aqui fazer a menção que hoje também ela já faz parte do corpo da Acadêmicos do Cubango, né? Está lá colaborando com o nosso grandioso Anderson, né? Que é o diretor de passista hoje da Acadêmicos do Cubango, mas por conta desse grandioso trabalho que ela vem desenvolvendo na cidade de Niterói, à frente das escolas de samba, no cargo de direção de passista. Eu quero deixar um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês que ficou aqui nos assistindo e degustando desse maravilhoso bate-papo com a Sandrinha Barbosa, diretora de passista. Um beijo, um abraço no coração de cada uma e cada um de vocês. Como vocês fazem no carnaval, né? Assim que vocês se cumprimentam, né? Das duas mãos. Nós fechamos o nosso programa, né, no dia de hoje com esse grande selamento aqui dessa parceria Eu Vim Você. Muito obrigado a todos vocês.